bate-papo dessa semana, o Fernando Rangel, que é proprietário da franquia KNN de Idiomas, vai bater um papo exclusivo com a gente. E com ele, eu trouxe a Amanda Muri, que é professora de inglês. Esse bate-papo está extremamente relevante para você que quer aumentar o seu currículo ou fazer aquela viagem dos sonhos. Fernando e Amanda, bem-vindos à minha coluna social. Estou muito feliz que vocês dois estão aqui. Eu acho extremamente relevante, né, a gente conversar sobre idiomas, ainda mais o inglês, né, que a gente sabe que é uma língua universal. Então, obrigada por vocês terem aceitado o meu convite e estar aqui hoje comigo. Obrigado a você, Jorge, pelo convite, né, a gente estar aqui participando, né, dessa coluna tão especial que é a sua. Obrigada. Muito feliz também de ter sido convidada, muito obrigada. Estou ansiosa para compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto. Isso aí. E para começar, gente, vamos conhecer um pouquinho sobre a franquia KNN. Fernando, você que é o proprietário da franquia, fala pra gente um pouquinho sobre a franquia KNN, né? São idiomas, não é só um, são vários. Conta pra gente. Isso, então, a KNN Idiomas é uma franquia que hoje a gente tem 5 idiomas. É o inglês, o espanhol, o italiano, o francês e o alemão. Em São Fidélis, o único que a gente não tem disponível no momento é o alemão. Aqui está a nossa professora de inglês, de uma das turmas, as turmas de adultos. Né? E a KNN Idioma, ela tem um diferencial dos outros cursos. Por quê? Nós temos uma metodologia de brasileiro para brasileiro, então a gente consegue em menos tempo, né, ensinar o nosso aluno a ele estar conversando. Né? George, inclusive, é a nossa aluna. Né? Nos outros cursos, o que acontece? O tempo de iniciação numa conversação é entre 5 e 8 anos. Na KNN Idiomas, dura em torno de 1 ano a 2 anos para a pessoa estar praticando ali uma conversa, né, um diálogo dentro do idioma que ele escolher. Tá? E Amanda é a nossa teacher, gente. Amanda, ela é novinha. Tem quantos anos, Amanda? Eu tenho 18 anos. 18 anos, é professora, gente. Incrível. Fala pra gente, Amanda. Através do inglês, a gente consegue se comunicar em vários ambientes, né? Trabalho, escola, cultural, viagens, até mesmo nas redes sociais, que hoje está super, né, ali, rede social, story, Alta, né? é tudo que a gente vai falar na rede social está relacionado a alguma coisinha em inglês, a gente escuta música, assiste filmes, a gente sabe que o inglês é uma língua universal. Você que começou nova, né, você começou com quantos anos? Comecei bem criança, mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Eu já era apaixonada em inglês, eu era doida para fazer um curso. Olha, Meu pai também me incentivou muito, eu também perturbei ele para me matricular. E aí eu concluí com 15. Fiz um ano a mais para concluir, né, a formação, assim, para sentir mais segurança para dar aula. Sim. E você concorda que é imprescindível aprender a língua inglesa nos dias atuais? Com certeza, com toda certeza. O inglês é uma, como você disse, é uma língua universal, né? Até porque a maior economia mundial que a gente tem é os Estados Unidos, a língua inglesa. Também tem o inglês britânico, né? Mas focar no americano, né? Enfim, e o inglês faz parte da nossa vida, às vezes a gente nem percebe. Tem muitas palavras também que foram adaptadas ao português, adotadas também, né? E a gente fala, a gente nem sabe que a gente está falando inglês. É verdade. Entendeu? Então, como você disse, tem as redes sociais, a gente sonha também, muita gente sonha em fazer aquela viagem internacional, conhecer outras culturas. O inglês é muito importante nessa parte de comunicação entre culturas, né? Qualquer lugar do mundo que você viajar, mesmo que nem seja o inglês a língua nativa, você consegue se virar, né? Então é crucial, muito importante. Não, e até, por exemplo, você vai numa lanchonete hoje, hambúrguer, cheeseburger, é tudo em inglês, Tem né? muitas palavras, são exemplos de palavras que foram adotadas. Tem, inclusive, palavras relacionadas às redes sociais, por exemplo, internet, feedback, deixa eu ver se eu penso em mais alguma coisa. Hater, hacker, né? hacker. Tem muitas palavras que foram adotadas para o português, têm o mesmo significado, outras foram adaptadas, tipo assim, fala igual, mas não tem o mesmo significado. Por exemplo, go, em inglês, é uma coisa, em português já é outra, já é goal, né, de pontuação, né? Sim. Goal, no caso, em inglês, seria já uma meta, por exemplo. Entendeu? Sim. Algumas, só um exemplo, assim, de uma adaptação. Sim, entendeu? Sim.
E hoje você vê a diferença que o inglês fez na sua vida? Porque você começou novinha, né? Você falou que começou com 5 anos. 7. 7 anos, né? E hoje você assim, vê que o inglês já te ajuda em muita coisa. Portanto, você está dando aula com 18 anos, isso já me deu uma oportunidade de ter um emprego cedo. Sim. Por exemplo, na KNN. Isso uma aí. oportunidade que o Fernando me deu. Isso aí. Inclusive é uma excelente professora. Gente. É, minha aluna. Não é porque está aqui, não é porque eu quero ponto. Não quero puxar o saco. Não quero puxar o saco. É excelente. Mas já puxou. Daqueles pontinhos. É. Tá? Fernando, e você concorda que o inglês está mais presente nas nossas vidas, né? Do que a gente pode perceber, como eu estou falando com a Amanda aqui, né? Em jogos, também videogame, jogos de computador e por aí vai. Você acha assim que tem alguma idade certa para você começar a aprender o inglês? Por exemplo, a Amanda começou cedinho, eu já comecei mais tarde. Existe aquela idade ideal? O que você pensa sobre isso? Então, a idade ideal, a KNN, vou falar da KNN, ela aproveita o próprio conceito do MEC, né, que a partir dos 4 anos a criança deve ser alfabetizada. Então a KNN, a partir dos 4 anos, ela já tem os cursos, né, na área de inglês hoje, 7 anos para espanhol, mas em breve teremos também o inglês a partir de 4 anos, porque é o período que a criança está ali aprendendo realmente o idioma e a fase que ela vai conseguir se tornar bilíngue, né, naturalmente. Então, se ela entrar com 4 anos numa escola de idiomas, seja qual idioma que ela escolher, ela vai ter uma facilidade muito grande de aprender esse idioma e ele se tornar para ela natural. Né? Assim como nós temos o português, quem mora nos Estados Unidos tem o inglês. Né? O idioma que ela escolher aqui para estudar com a gente, no caso, seria de uma forma mais natural. Né? A gente teve até recentemente uma mãe que chegou para mim, tem um aluninho de 5 anos, faz aula com a gente, na sala da minha filha. Ela falou, Fernando, meu filho não tá aprendendo inglês, porque é diferente, ele não tá nem aprendendo português ainda, né? Ele não tá nem alfabetizado, é uma pré-alfabetização. Então a gente passou para ela como que funciona a metodologia, que ela poderia estar conversando com ele em casa para saber se ele tá sabendo ou não, e ela chegou no outro dia, cara, ele tá sabendo tudo, porque eu perguntei a ele as palavrinhas e ele sabia, inclusive, diferenciar coisas que são muito parecidas, igual hungry e angry, por exemplo. São conceitos diferentes, mas o som é muito parecido. Então ela viu que realmente ele estava aprendendo com base na metodologia que a gente usa na escola. Ah, que gracinha, gente. Então, o certo é começar cedo, né? Lógico. Que até porque acho que a criança, ela, como você falou, está se alfabetizando, ela está aprendendo. Então, ela tem mais a facilidade. Nós, adultos, a gente também não deve deixar de fazer. Eu vejo assim, se você tem o seu sonho, na sala mesmo, né? Tem mulheres mais velhas lá que estão fazendo inglês porque elas gostam, elas têm sonho, até para ativar a memória, que também é bem importante, você está fazendo, né, o idioma. Mas a criança, ela tem a facilidade, né, do que o adulto. Então, se você tem um filho, né, e você já coloca ele, porque ele já vai crescer, e é extremamente importante, né? Hoje a gente vê a importância do inglês na vida das pessoas. Exato. Eu vejo, assim, na minha área profissional, o quanto o inglês hoje me faz falta. Sim. Hoje, aproveitando aqui a sua deixa, a gente tem alunos desde 4 anos até uma senhora de 70 anos. E o sonho dela é viajar para a França, onde a filha dela mora, e para a Austrália, onde tem um filho que mora lá também. Então, ela está fazendo porque ela tem um desejo pessoal. Né? E quem é que não quer viajar para o exterior aqui, né? Então, você conhecendo o inglês é um passo a mais. Até para quem quer fazer intercâmbio, né? Eu acho que também tem esse sonho, os adolescentes que querem estudar fora, também é primordial você ir falando alguma coisa. Eu falo porque eu sempre conto essa história. Eu tenho uma amiga que ela mora na Irlanda hoje, a Meire. Amiga, te amo, mas eu tenho que contar essa história porque você é inspiração. Quando ela resolveu fazer o intercâmbio, eu olhei para ela e falei assim, é sério? Porque ela não falava nada. Você sabe o que é uma pessoa que não sabia contar os números de 1 a 10 em inglês? Ela não sabia nada de inglês. Eu falei, mas gente, como que você vai viajar assim? Aí ela falou assim, não, Gê, eu vou fazer um cursinho para me dar uma experiência para eu ir.
Eu falei, mas gente, tipo, em 6 meses você acha que vai dar conta e tudo? Ela falou, eu vou. Se eu estiver sabendo, tá bom. Ela foi. E ela não sabia nada de inglês. Então ela chegou lá, ela passou muito perrengue, né? Por quê? Até porque o inglês da Irlanda já é um inglês mais diferente, é um inglês mais enjoadinho. Então, assim, ela passou muita dificuldade. Ela falou que ficava o tempo inteiro com o Google Tradutor e pedindo as coisas, fazendo mímica. Então, assim, até para quem, né, tem esse desejo de estudar fora, tem que ter uma base antes de ir, porque para você não passar perrengue. Ela conheceu muitas pessoas, morou numa casa que não... Pra você ter noção, ela falou assim, Gê, eu tô morando numa casa que ninguém fala português. Eu falei, como você comunica com as pessoas aí dentro? Ela, hi! Eu falei, você só fala hi, né? O dia inteiro, hi. Então, assim, você pensa, Georgia, eu entraria em desespero. Eu ia ficar o dia inteiro com o telefone, o iPad na mão, falando para ele traduzir para mim, porque eu ia ficar desesperada. Então, olha para você ver a importância de fazer um curso. E a KNN são 2 anos, né, de curso. 2 anos, exato. E os nossos livros de adultos, são os books, eles trazem consigo um QR Code que em cada aula o aluno pode acessar e ali tem oportunidade de intercâmbio, seja para trabalho, intercâmbio educacional. Tá vendo? Como a gente tem um aluno nosso que hoje ele está na Suíça, né, fazendo mestrado. Ele fazia curso em outro local e chegou para a gente e falou, eu preciso aprender inglês para poder ir para a Suíça. Vocês conseguem? Nós conseguimos. Sim. E em 2 meses com a gente lá, ele sim. fez um super intensivo. Então. Hoje ele está morando na Suíça, trabalhando lá. Olha! No acelerador fazendo mestrado, né, no acelerador de partículas da Suíça. E pela KNN. Olha para você ver, então. Teve oportunidade com a gente aqui. Olha bem, e a importância, né, disso, porque você imagina se você não dá essa base para ele. Ele não ia conseguir fazer o mestrado dele, né? E nem a pessoa vai conseguir, tipo assim, eu acho loucura você ir para fora sem ter uma base, pelo menos saber pedir um lanche, pegar um ônibus, até no próprio aeroporto, né? Porque você mesmo vai explicar melhor. A gente chega no aeroporto de um país diferente, tem que pelo menos falar assim, como que eu faço? Pedir um táxi. Como é que você vai sair de lá? Como que eu sair do aeroporto, né? E aí a pessoa fica perdida, né, ali dentro. Então, assim, a KNN hoje, ela tem essa possibilidade, né? Porque os books, eles já também trazem, você que dá aula, né, gente, eu faço aula com você, eu vejo que muitas das vezes tem situações ali dentro do livro que já transforma na nossa vida real, que já é aquilo, né, pra gente viver aquele momento. Os livros trazem muitas situações, assim, do cotidiano. A KNN dá muita importância nessa parte de conversação, né? Sim. E principalmente de fazer os alunos se sentirem confortáveis falando inglês, né? Porque a sala também é uma coisa super dinâmica. Quando eu conheci, eu fiquei encantada, porque é uma mesa enorme, todo mundo um do lado do outro, falando inglês. A intenção é todo mundo aprender junto. Então a gente precisa que os alunos tenham um conforto, né? Não se sintam inseguros. Então o livro traz várias situações, palavras que fazem parte do nosso dia a dia, para gerar isso, né? Esse conforto no desenvolvimento da língua. E aí, Amanda, né, a próxima pergunta é justamente sobre isso, que as férias estão chegando, né? Muitas pessoas viajam para fora do Brasil, ou até mesmo, às vezes, você viaja aqui dentro do Brasil, você encontra um gringo. É verdade. Né? Você vai em Búzios aqui mesmo, tem um monte de turísticas. Tem um monte de gringo, né? E muitas pessoas também têm o sonho de fazer intercâmbio. Quantos anos quem estuda na KNN já consegue se comunicar bem para se sentir confortável? Vamos supor, agora eu estou confortável, consigo fazer uma viagem internacional. Vamos colocar assim, no curso integral, porque existe um intensivo, que foi o que o Fernando falou. Eu posso chegar lá e falar, Fernando, olha, eu preciso fazer um intensivo, que eu vou viajar daqui 2 meses. Eu consigo ter esse suporte da KNN. Mas no curso normal da KNN, em quanto tempo a pessoa, né, o aluno já está ali tranquilo? Você fala, tanto tempo ele já consegue dar uma desenrolada e não passar perrengue. Então, como eu dou aula para fase adulta, né? Eu diria que 2 anos, que são os livros iniciais, né? Tem do Book 1 ao 4, ao 4.
Então, são 4 livros, né? Como eu acabei de falar. E em 2 anos, dá muita base, é uma base ótima. Eu já folhei todos os livros. Eu fiquei encantadíssima com a metodologia. E com certeza, em 2 anos, já dá para ter uma base muito boa, bem forte, para uma viagem, para um emprego, possivelmente. Depende do intuito também da pessoa estar aprendendo a língua, né? E também a gente tem a possibilidade, por exemplo, eu faço curso lá. Aí surgiu uma viagem que, vamos supor, daqui a uns 6 meses, eu já consigo sentar com o Fernando, falar, Fernando, tem uma viagem, eu preciso me preparar para essa viagem, e aí a gente consegue fazer esse intensivão. Não é isso, Fernando? Isso mesmo, com certeza. A gente consegue, né, avançar a pessoa desde que ela tenha, lógico, a disponibilidade de estar fazendo isso. A gente tem, inclusive, hoje um aluno, ele trabalha embarcado e no final do ano ele vai mudar-se para os Estados Unidos para trabalho, etc. e tal. Ele hoje está fazendo o inglês para poder ter uma base para ele chegar lá e saber se comunicar nos primeiros passos, né? Foi o que ele entendeu da nossa metodologia, que a gente consegue passar essa expertise para o aluno num curto espaço de tempo. Como a Amanda falou, que a gente tem, são 4 livros assim, do básico, e esses livros eles trazem no primeiro e no segundo já essa conversação de coisas do dia a dia. Então você vai saber pedir um café, pedir um táxi, chegar no aeroporto, se identificar para onde você quer ir, né? Então isso facilitaria bastante a vida das pessoas. Não, com certeza, porque, gente, você chegar no lugar e ficar perdido, sem não falar nada, deve ser uma loucura, deve ser um filme, né? Com certeza. De comédia. De comédia com terror, né? Tipo, meu Deus, o que eu faço aqui? Não sei se eu vou pro banheiro chorar, não sabe nem chegar no banheiro pra chorar no lugar dele. Ô, gente, deve ser muito doido. E, Fernando, hoje, quem quiser fazer algum curso oferecido na KNN, como faz para fazer a matrícula? Quais são as vantagens hoje, né, que vocês oferecem aí no curso, em curso da KNN? Porque são 5 idiomas, né, que tem lá. Isso. Então, a vantagem hoje de estar estudando com a gente é o curto espaço de tempo de formação. Né? Até 2 anos a pessoa tem essa intensificação na conversação. Hoje a gente consegue oferecer, inclusive para quem está assistindo esse vídeo, parceiro da Geórgia aqui, né? Tem desconto especial lá com a gente. Só chegar e falar, assistir o vídeo, tá? Siga a Geórgia. Isso aí. Queria conhecer um pouquinho aí da KNN. Pode se apresentar. O nosso endereço fica na rua Frei Ângelo, 663, no centro, ali perto da Autoescola Monte Carmelo, né? Próximo ao Conselho Tutelar, bem facinho de achar, que é um prédio roxo, vermelho, bem colorido as cores da KNN, bem alegre como bem a KNN, alegre, exatamente. Né? E, independentemente disso, se você quiser conhecer um pouquinho, a gente tem uma aula que a gente chama de KNN Express, e o aluno pode conhecer a metodologia numa aula de 2 horas, né? Ele vai saber como é que funciona o livro, como é que funciona a metodologia de conversação, e assim ele poder conhecer um pouquinho do que espera por ele durante o livro inteiro. Gente, e assim, é super importante a questão, né, da gente estar abordando esse assunto do inglês. A gente vê hoje a diferença que o inglês faz na vida de todo mundo, né? Inclusive para quem estuda, vai fazer um mestrado, para quem quer trabalhar, o pessoal que trabalha embarcado, às vezes quer subir de cargo, ou então está numa plataforma gringa. No meu trabalho, eu como influenciadora, eu vejo, né, que tem um peso muito grande. Enfim, hoje o inglês ele está entre a gente o tempo inteiro, né? É extremamente importante. Então, assim, se você tem oportunidade, né, e quer conhecer uma escola séria, você vai fazer inglês aí com 2 anos, já vai ter uma base assim, excelente aí para o seu currículo. Vem para a KNN. Não é isso aí? Só para concluir, né? A gente falou muito do inglês. Mas tem os outros. No italiano, nosso professor, ele morou 15 anos na Itália, então ele tem um pouquinho de experiência para passar para vocês, não só do que ele estudou, mas do que ele viveu lá. Olha que legal. A professora de espanhol, ela era cubana, né? Agora mora em São Fidélis, então ela é a nossa professora.
bastante experiência, então vou passar do idioma. Né? E a professora de francês, que a gente está iniciando a turma agora na próxima semana, né? Ela é, inclusive, tradutora oficial do órgão representante da França, né? Então ela tem também muita expertise, tá? Ela consegue, como os outros professores todos, passar, né, para os nossos alunos esse nível de conversação, seja qualquer idioma que você venha escolher com a gente aqui. Isso aí, tá vendo? Então, ó, são professores com currículos de peso. Tem a Amandinha aqui, né, Amandinha? Fala aí, Amandinha, pra gente. Ela é novinha, mas essa menina, a gente tem uma bagagem. Essa menina fala inglês de frente pra trás, de trás pra frente. Vocês não estão entendendo essa garota. Ai, meu Deus. Ai, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo inglês. Eu tenho um sonho também de fazer um intercâmbio, fazer uma formação fora, né? Que também tem um peso muito interessante pro currículo. Enfim, eu adoro dar. Eu gostei muito das experiências da aula, eu nunca tinha dado aula antes, né? Também fiquei nervosa, como eu fiquei para dar essa entrevista. Nada, tá tirando de letra. Mas eu criei uma paixão muito forte por essa coisa, né, de ensinar, porque nessa hora que a gente percebe que a gente realmente sabe o que a gente aprendeu. E a gente realmente sabe o inglês. Essa parte de explicar para alguém, né? Sim. Faz a gente ter mais segurança ainda do nosso conhecimento. Então, também convido vocês para irem lá, terem a aula do KNN Express, conhecerem o idioma inglês. Possivelmente, dependendo da idade, serei sua professora. Gente, ó, e tomara que seja, porque ela é ótima. E ela é ótima explicando, ela tem uma paciência. O inglês dela, gente, é limpo demais. É um inglês que você vê a diferença, sabe? Aquele inglês limpo, aquele inglês que você entende aquilo que ela tá falando. Ela é maravilhosa. Eu faço questão que os meus alunos compreendam, né? Com 100%. Tipo assim, tem certeza? Tem certeza? Faça essa pergunta o tempo inteiro dentro da sala de aula, porque não pode ter vergonha. Exatamente. Ela faz a gente falar, tá, gente? Georgia, como que é mesmo? Mas vai. Enquanto a gente não fala, ela... E a gente fala. Então isso também é muito bom, porque força, né? A gente a falar, força a gente a estar ali experimentando a língua. Ela dá muita dica também pra gente assistir em casa, filme. O livro também, né? Tem o aplicativo que tem os filmes, né? As dicas. Tem os vídeos lá no aplicativo. Tem as dicas. Então, não é só o book que a gente tem para estudar, também tem um aplicativo que é próprio da KNN. Aí você explica melhor isso aí, o aplicativo. Tem o áudio das unidades, né? Toda a unidade do livro inteiro você acessa em áudio pelo aplicativo. Então, muito bom também para praticar o listening, né? A audição da língua nativa mesmo. Isso. Exato, né? O app ele tem essa dinâmica que é trazer o livro em áudio para a gente poder estar escutando um nativo falando, tá? Além de ter as práticas, você também pode falar no aplicativo e ele vai corrigir a tua fala. Se você falar errado alguma palavra, ele corrige e te diz como é a forma correta para você poder estar conversando. Então, não é só dentro da sala de aula, fora também a gente consegue ainda estar aí praticando. Isso são todos os cursos, né, que tem esse método. Todos os idiomas têm essa metodologia do aplicativo. Inclusive, hoje ainda é a única franquia que tem essa metodologia de audição pelo aplicativo, que consegue entender o que o aluno está falando. Legal. E se ele falar errado, ela faz a correção por escrito e fala, né, para que ele possa repetir o som de maneira correta. Gente, incrível. Então, vem para a KNN, escolher um dos 5 cursos. Eu aconselho fazer inglês. vou puxar para o inglês. Mas, gente, tem 5 cursos, aí vai, né, do gosto de cada um, é lógico. Sim. Hoje eu trouxe o inglês porque é a língua universal, é a língua que a gente usa em trabalho, escola, universidade, enfim, né? Mas tem italiano, francês, alemão, espanhol, que também são línguas incríveis. Eu já fiz um pouquinho de italiano, eu acho lindo o italiano. É um curso que eu acho que eu tenho vontade, depois do inglês, eu acho que é um assim que eu tenho vontade de fazer, porque eu acho a língua italiana linda. Então vem para a KNN, vou deixar o arroba da KNN aqui. Você, ó, Fernando liberou um descontão para vocês aí, ó.
que estão assistindo essa entrevista, que são meus seguidores. É só chegar na KNN e falar, assisti a entrevista e sou seguidor da Geórgia, cadê meu descontão? E vem fazer aí algum curso com a gente. Se for inglês, vai fazer com a gente, né, Amandinha? Com E certeza. se for os outros cursos, o Fernando vai estar lá para receber vocês aí de portas abertas. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também, muito obrigado. Muito obrigada por vocês terem vindo. Amei vocês dois aqui. Eu acho super importante, super relevante as pessoas conhecerem a importância que é o inglês, né, na vida das pessoas hoje em dia, do dia a dia, né, das pessoas. Então isso é muito importante. E vocês vieram aqui, a gente teve esse bate-papo super tranquilo, descontraído, né, Amanda? A Amanda estava um pouquinho nervosa, mas agora foi tudo ótimo. E também tirou muita dúvida de muita gente, né? Eu acho que isso é importante. E também puderam conhecer melhor a KNN. Isso, exato. Eu agradeço a você, né, por essa entrevista. Trazer aqui a nossa professora aí que está arrasando nas aulas. Tá? Então, assim, você quer conhecer um pouquinho mais do idioma de inglês, vem conhecer a KNN, vem estudar aqui com a Amanda, com a Geórgia. Tá bom? Estamos lá aguardando vocês. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Mandinha. Obrigada.